Bom, passo então a palavra para o Jair Busque, nosso produtor de agudo, produtor de arroz, produtor de soja, produtor de milho, produtor de plantas de cobertura e produtor de resultados também, que o Jair, quem já teve a oportunidade de conhecer a propriedade do Jair, pode perceber que ele tem uma estação experimental dentro da sua propriedade, um pequeno produtor nas várzeas de agudo, né, Jair, e que mostra excelentes resultados e veio compartilhar um pouco conosco. Então, tempo é para ti, tu tem material para apresentar, então fica à vontade de tu conversar aí com o pessoal, Jair. Tá? Bem, pessoal, quando o Pedro me fez o convite, eu até fiz uma pergunta para ele se eu precisaria apresentar algo em slides. E ele disse, olha, Jair, eu acredito que slides do professor Paulo Regis e o professor Enio vão trazer, e com toda certeza, brilhantes as duas palestras, pontuais, técnicas, e não tenho o que acrescentar, a não ser as imagens da minha propriedade, que seriam as que poderiam engrandecer um pouco, mas eu acredito que vale muito mais o que eu tenho tido de aprendizado do que mostrar imagens, né? Passar uma palavra, passar o que eu tenho vivenciado na questão da rotação e no que eu penso que possa vir a ser a lavoura do amanhã, como muito bem o professor Enio citou. Temos o privilégio de ter o professor Enio quase dentro de casa, né? Agudo e Santa Maria são ligados por 20 minutos de distância, aí 40 no máximo. A gente está sempre em contato e conversando. Bom, meu nome é Jair Busque, eu sou produtor no município de Agudo, mais especificamente na localidade de Picada do Rio. A gente tem uma propriedade aí de 80 hectares hoje de cultivo. São 55 hectares de área arrendada e 25 de área própria, que a gente vai aglomerando porque algumas pessoas, por falta de sucessão ou por porte, tem que sair do meio e acabar arrendando e subarrendando para outras pessoas. Pensando na pergunta que o professor Enio lançou como primeira, o que eu penso que seria a lavoura do amanhã? Na minha opinião, a lavoura do amanhã começou há 12 anos atrás, quando se deram os primeiros passos da entrada de culturas alternativas dentro de várzea, que até então a gente era habituado em ter só arroz sobre arroz e depender do arroz sobre arroz, né? Então, como a minha região e a minha propriedade, particularmente, são áreas totalmente sistematizadas em cota zero, e parte delas entre 30 e 70 anos, o meu avô já sistematizou parte das áreas as quais eu hoje ainda exploro. Então, a gente ali nos anos de 2010, por ali, 12, 9, o maior passo, e o que levou a eu entrar na rotação foi que no ano de 2009 e 2010 nós tivemos o El Niño severo e nós somos banhados pelo Rio Jacuí. Eu ainda tive a felicidade de colher 50% das minhas produtividades normais, mas eu tive colegas produtores do meu município que não tiveram safra. E além de não terem safra, nós somos, assim, diria, muito pequenos na contribuição de produtividade do Estado. Estamos no mesmo caminho que hoje a gente vê. A soja, o Estado do Rio Grande do Sul foi penalizado pelas secas, mas o nosso centro-oeste colheu muito bem e isso talvez seja um dos fatores de queda dos preços, né? Demanda e oferta. E naquele ano ocorreu a mesma coisa para nós. Digamos que foi o ano em que nós colhemos pouco ou nada, e a fronteira oeste e a campanha colheram bem ou muito bem. Então, isso foi uma das tomadas de decisão da nossa parte de termos que achar alguma alternativa, pensando nessa questão de termos mais receitas ou diversas receitas, né? E eu, desde o primeiro momento, nunca acreditei que queria plantar soja ou milho sem ter retorno. Ela tem que pagar a conta e tem que dar resultado. Se ela não fizer isso, só pelo benefício da área limpa, ele para mim seria secundário. Claro que ele vai aparecer
no retorno, mas hoje ainda produtores da minha região têm essa visão de que o efeito da área limpa é o suficiente. Não, porque se eu tiver uma área arrendada, eu tenho um custo fixo que é o arrendamento. Eu tenho que produzir para pagar, limpar a área e ainda pagar o arrendamento. No mínimo. Isso seria o mínimo. Então, partindo disso, a gente saiu atrás de, primeira coisa, conhecimento. Procurar saber com pessoas que tinham a informação com relação ao cultivo da soja, ao cultivo do milho, e adequar isso para a nossa propriedade. Como o professor Enio muito bem disse, nós temos inúmeras realidades, né? A nossa é um solo totalmente plano, siltoso, e a minha possibilidade lá, eu não vejo nenhuma das duas culturas de rotação rodar sem escarificação. Então, desde o primeiro momento, eu optei pela escarificação e ainda faço hoje. Eu tenho uma área lá que foi visitada, o professor Paulo visitou ela na gira, junto com o pessoal do IRGA, que foi os 3 anos. Essa, então, se seguiu o conceito de fazermos soja no primeiro momento, apesar de não ter resíduo de Kifix, por saber que a soja se portaria um pouco melhor do que o milho, há 3 anos atrás. A gente fez soja, fez, então, escarificação cruzada, adubação adequada para a produtividade, correção do solo e, principalmente, irrigação. Construção, era uma área totalmente sistematizada, tive que construir canais primários e secundários para poder irrigar e para poder drenar. No momento que você tem uma drenagem boa, você tem uma facilidade de irrigação. A drenagem facilita a irrigação. Então, e como nossas áreas, a minha área lá é uma área de desníveis, vamos dizer que são degraus. Tipo aqui é muito, o ambiente aqui nos mostra isso muito bem. Eu tenho declividade de 30, 40, 50 centímetros de quadro a quadro. Então, e os quadros não são exageradamente grandes. São de 0,5, no máximo 2,5 hectares. Então, você facilita. Se você tem a descompactação aliada a uma boa drenagem, você consegue fazer com que essa irrigação ande mais rápido através dos canais que entram mais rápido na propriedade, né? E sem contar que nós, como produtores pequenos, a gente tem, eu diria, um superdimensionamento para a irrigação. Então, você tem uma bomba muito grande, podendo produzir um grande volume de água, o que facilita essa irrigação, né? Então, isso está tudo dentro daquele... Aproveitar o que se tem e adequar para que a cultura que entre consiga expressar o máximo. Aí, naquele ano, com a soja, a gente, para surpresa, produziu algo que não se imaginava que poderia produzir. A gente conseguiu alcançar 103 sacos de soja por hectare, numa cultivar com 6 plantas por metro linear. Eu atribuo essa produtividade a cultivar, talvez, e basicamente ao solo e à irrigação. Ela tinha um perfil de solo muito bom, um ambiente muito bom para desenvolver a raiz, promoveu o engalhamento até o 7º entrenó. Então, onde eu tinha uma planta, ela colocou 7 hastes. Nessas 7 hastes, eu tinha mais 7 plantas, no caso. Então, onde eu tinha uma, eu tinha 8. Então, com 6 plantas, a gente conseguiu. Então, às vezes, como o professor Enio falou, o arranjo de plantas é muito correto. Mas, às vezes, o solo, o que está para baixo do que a gente não vê, é determinante para fazer essa produtividade alcançar. A gente colheu a soja. No inverno, fiz uma cobertura de aveia, com uma parte com aveia ervilhaca, outra parte a gente tinha aveia por si só e uma área sem cobertura nenhuma. Aí, no outro ano, na safra seguinte, a gente entrou com milho. Foi o que o professor Enio apresentou, que a média da área de 5 hectares produziu os 264,9 sacos. Sendo que a área que menos produziu foi a área que não tinha cobertura. Ela produziu em torno de 30 sacos a menos que as outras. Esses milhos foram plantados cedo, como o professor Paulo falou, e foi sob orientação do professor Paulo. Esse milho foi plantado em 13 de agosto, nessa condição de solo, novamente escarificado,
antes da aveia, pós-soja, e mais uma vez corrigido, porque eu fracioneio a liberação do calcário. A primeira análise me pediu 7 toneladas, e eu imaginava que seria algo não aproveitável, ou talvez poderia me corrigir o solo e não perdurar. Então eu preferi fracionar. Fiz 13,5 e no pós-soja mais 13,5, pensando no milho na safra seguinte, antes da aveia, no caso. Esse milho foi adubado com em torno de 800 quilos de adubação de base, sendo que 300 quilos a lanço e 500 quilos na linha. Os 300 quilos a lanço levemente incorporados. E em torno de 800 a 900 quilos de ureia. 4500, fracionado em 4 aplicações. Foi irrigado 3 vezes e nos entregou esse resultado. Na sequência desse milho ano passado, a gente optou por não pôr cobertura e deixar só a decomposição natural da palha, porque eu queria mais uma vez passar uma plana laser para fazer uma correção dos micro-relevos, pensando que esse ano agora, na safra 23, 24, eu vou voltar para o arroz, né? Então a minha ideia era não movimentar mais, pelo menos volumes grandes de solo de um lugar para outro, pensando em fertilidade. Aí com isso, ocasionou um pouco o atraso do plantio do milho, e eu tive que dar uma mexida nessa palhada já meio que decomposta, para poder trabalhar com laser. O milho entrou esse ano na safra, foi dia 10 de setembro, com os mesmos níveis de adubação, com a mesma irrigação, com o mesmo nível de adubação de cobertura, e o material que menos produziu, eram 10 híbridos, eram 2 hiperprecoces, 6 super e 2 precoces. Os materiais que menos produziram foi um material precoce, que me entregou 13 mil e alguma coisa, 220 sacos, e o que mais produziu 248 esse ano. O mesmo, coincidentemente, que era cultivar do ano passado, que produziu os 265. Ao que a gente constatou o porquê dessa diminuição aí de em torno de 8% na média de produtividade da melhor, cogitando a cultivar que se tinha na safra anterior. Conversando com o pessoal detentora da tecnologia, do híbrido, e também com pessoas do meio, hoje até comentei um pouco com o professor Paulo a respeito, eu acho que um dos fatores foi a entrada um pouco mais tardia do plantio. Acho que foi o primeiro fator que retirou um pouco da produtividade. Por quê? Esse milho foi bem conduzido até o pendoamento com aplicação de inseticida e biológico, pensando no controle da cigarrinha. E a última aplicação foi feita, inclusive, no pendoamento pleno, com emissão total da espiga de drone, porque não se tinha mais possibilidade de entrar, o milho ficou extremamente alto. E depois, aí, pelos 15 dias após, quando se passou aquele residual, inclusive o professor Enio teve visitando nós lá junto com o pessoal da Corteva e das cooperativas da região, e um técnico da Emater passou a mão numa folha e dizendo: você já notou que tem bastante teor de glicose na folha? E aí que nós fomos ver que já tinha presença de cigarrinha nesse momento. E nesse momento o único milho que estaria próximo de um corte para silagem, faltando em torno de uns 14 dias, era uns 2 materiais hiperprecoces. Daí talvez explica-se o porquê do precoce ter sido mais prejudicado. A pressão foi tão grande e a gente acabou não entrando mais com inseticida, deveria novamente ter aplicado um inseticida para tentar controlar, de que a fumagina tomou conta, chegando a destruir todo o terço inferior das folhas, até na espiga, alguns passou da espiga. Provocou uma morte acelerada das plantas. Então, aquelas plantas que estavam num estágio
mais adiantado, que eram as hiperprecoces, foram as menos prejudicadas, tanto em produtividade como em produção de silagem. E também foram as plantas que menos tombaram. Porque, para nossa sorte, como a gente tem vento, aí não choveu um mês, e quando choveu, o nosso lá é um canal que cruza, tem morros e canaliza vento. Deu um vento que teve parcelas, teve cultivares que caiu 90%. Dobrou no chão e nós passamos entre 6 pessoas em 5 hectares, 8 dias, levantando milho e dobrando milho. Para nós conseguir tirar resultado, porque nós queríamos tirar o resultado de produtividade desses materiais, né? Então, foi um ano difícil, foi um ano complexo, mas foi um ano de extremo aprendizado com o milho. A população é o que o professor Paulo Regis falou, entre 90 e 100 mil plantas, nesses níveis de nutrição. Quando você tem irrigação, eu hoje não teria mais medo de plantar isso no cedo, porque a planta, ela te entrega em produtividade isso. E aí, em silagem, para complementar, o material que produziu menos silagem deu 42 toneladas, e o material que mais produziu 76. Então, só que aí, de novo, a gente tem que ver, observando a palestra do professor Paulo e do professor Enio, a questão da exportação. Então, nós temos que, no grão, você exporta bem menos do que você exporta na silagem. Então, tem que ter a preocupação de manter o sistema sempre alimentado, vamos dizer assim. Pelo menos, adubar proporcionalmente ao que você vai exportar, né? No mínimo, para que se não tenha uma perda de característica química e física desse solo, né? E esse ano a gente pretende, agora essa área está de novo trabalhada, porque está pronta já para o plantio do arroz, e provavelmente devo voltar nessa área com pré-germinado. Pensando em época de semeadura, a previsão é toda de que a gente vai ter um pouco de chuvas acima da média. Sabe-se que o nosso solo, por ser siltoso, é mais complexo para secar. E também porque as áreas vizinhas vão fazer o pré-germinado, então, já para fazer uma otimização de todo mundo, para não precisar fazer especificamente um isolamento, uma coisa assim. Então, a gente vai partir para o sistema pré-germinado, aí hoje com uma cultivar, quem sabe, até convencional. Minhas áreas estão basicamente há 7 anos sem ver imida, porque eu não tive mais controle nenhum, então aboli. Tirei todos os Kifix e Mazetapir que tiver, não apliquei mais há pelo menos 7 anos. E pretendo não voltar. Porque a gente vê que mesmo após os 7 anos, aquelas plantas que nascem lá dentro do milho, se não for o pré-emergente ou o glifosato, pode aplicar. Eu peguei Mazetapir e fiz uma mancha e marquei. Não morre, mesmo após 7 anos. Então está muito claro de que isso não tem o porquê aplicar, ter um custo e não ter o benefício. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para esse pessoal jovem que está aqui, que são os que vão ser o futuro da área técnica. O professor Enio foi muito pontual. Eu tenho a oportunidade de conviver com o pessoal da área técnica e da área de estágio e de empresas há 15 anos. Todos os anos eu tenho pessoal jovem dentro da propriedade. E o produtor sabe, ele vê bem certinho quem é o cara que tem interesse e quem não tem. Esse ano nós tivemos 53 ensaios nas 3 culturas dentro da minha propriedade. Dentro desses 80 hectares eu ainda abro espaço e eu tive 53 ensaios. Minha esposa muito bem sabe que o telefone não para de tocar de meio-dia, não para de tocar de noite, e eu me disponibilizo a ajudar essas pessoas, sejam eles da iniciativa privada, sejam da iniciativa pública. Se eu precisar puxar eles às 10 horas da noite, eu vou lá puxar, porque caíram com o carro dentro de um... Eu tive técnico que colheu arroz essa noite lá às 2 da madrugada, eu não sei porquê, mas ele tinha que colher. Digo, tá bem, se tu acha que tu vai tirar uma informação, dizendo, não, o protocolo pede. Digo, então tá, faça
escolha, faça o teu trabalho e faça da melhor forma. Aí você vê que existem pessoas comprometidas com o que ele foi designado a fazer, né? Então, esse é o primeiro passo. E esses dias à noite, uma coisa assim que me chamou muito a atenção, assim, eu estava assistindo uma conversa entre Carlos Nascimento e Danilo Gentili. E o Carlos Nascimento perguntou para o Danilo Gentili a seguinte pergunta, onde eu me identifiquei muito. Danilo, por favor, me identifique o que é sucesso para você. Aí a resposta do Danilo foi genial. Sucesso é fazer o que se gosta. O que você gosta, você vai ter satisfação em fazer. Então, eu acho que aquilo me tocou, porque é o que eu me identifiquei com isso. Eu faço isso porque gosto. Claro, preciso ter renda, preciso sustentar minha família, preciso ter tudo, mas, além de tudo, preciso gostar. Se eu não gostar, não vou conseguir fazer de forma certa, né? Da minha parte seria isso, e no que eu puder contribuir. A propriedade está aberta para qualquer colega produtor aí, já tive visita de muita gente, está disponível para todo mundo que quiser vir lá. Obrigada, Jair, obrigada pela exposição. Então, agradecemos ao Jair pela exposição, né? Eu acho que isso que ele falou do comprometimento, aqui tivemos 3 exemplos, né? Jair, o professor Enio, o professor Paulo, vem em seguida o Guilherme, também foi nosso colega do IRGA. Então, serve de exemplo para a nova geração, mas para nós também, né? Então, estão quantos anos aí contribuindo na agricultura, gerando informação? Jair é incansável, sempre de portas abertas para as pessoas. Que oportunidade ímpar que nós estamos tendo aqui de conviver com essas pessoas e eles nos presentear com essas informações.